Quanto no preço de um produto agropecuário disponível no supermercado deve ser atribuído ao frete? O impacto do frete é o mesmo sobre grãos, carnes, ovos ou hortaliças? O valor do frete é um componente crítico na logística de transporte de produtos agrícolas. Ele representa o custo associado ao deslocamento de mercadorias de um ponto ao outro. O valor do frete impacta diretamente a rentabilidade dos produtores, desde a movimentação de insumos até a dos produtos agropecuários. Entre os fatores determinantes do valor do frete estão a distância entre o ponto de origem e o destino, o tipo de carga, as condições das estradas e o modal de transporte. A natureza perecível de muitos produtos agrícolas exige cuidados especiais e aumenta o custo do frete. O transporte rodoviário, o mais utilizado, é também o mais caro em longas distâncias. O transporte ferroviário, mais econômico, é limitado a regiões com infraestrutura adequada. O custo do frete é determinante para a competitividade no mercado agrícola e para a própria sustentabilidade na agricultura. Para explorar esse tema e seu impacto na produção agropecuária, o pesquisador Evaristo de Miranda conversa com Luiz Antônio Pagô, economista, consultor de logística, portos, navegação e integração de modais. Pagô é sócio proprietário da empresa de consultoria Peroto, Pagô e Pagô. Ele foi diretor-geral do DENIT, o Departamento Nacional de Infraestrutura Terrestre, e é consultor de logística e infraestrutura do IPA, Instituto Pensar Agro. Olá, bem-vindos ao Brasil Verde, um programa dedicado à sustentabilidade da agropecuária brasileira. E a sustentabilidade da nossa agropecuária depende de dois braços. De um lado, uma logística que possa trazer para o agricultor os insumos necessários para a produção agrícola. E do outro lado, uma logística que possa assegurar que os produtos, a produção, chegue ao seu destino, sejam os portos, sejam os mercados consumidores, etc. Ou seja, a agricultura está envolvida pela questão da logística, pelo custo dos fretes, e isso determina mesmo o sucesso ou não da atividade agropecuária. E o Brasil é muito complexo nessa temática. Mas hoje nós vamos conversar com alguém que sabe tudo sobre logística, que é capaz de falar do Amapá, é capaz de falar do Paraná, do Mato Grosso, trabalhou muito por esse país com a logística, o Luiz Pagô, que é consultor de logística e de portos. Bem-vindo ao Brasil Verde, Luiz Pagô. Muito bem. Vamos falar com vontade mesmo. E que bom. Pagô, só para a gente começar, assim, as pessoas que assistem o nosso programa, elas gostam de conhecer um pouquinho a história, né, das pessoas, onde é que nasceram, qual foi a formação, como é que fizeram sua carreira. Você tem uma carreira fantástica, já contribuiu muito com esse país, mas você podia contar um pouquinho onde é que você nasceu, como é que foi a sua história para chegar até o ponto que você está hoje? Eu nasci no Rio Grande do Sul, né? Num lugarzinho chamado Cotiporã, que na época era segundo distrito de Veranópolis, então eu sou registrado de Veranópolis, no Rio Grande do Sul. E depois fui morar em Caxias do Sul, Bento Gonçalves, e em 1963 a minha família mudou para São Miguel do Iguaçu, no Paraná. Eu continuei no Rio Grande do Sul, fazendo estudos no Colégio Marista, lá de Bento Gonçalves, até que, anos depois, já na época do ginásio, né, eu fui estudar em Medianeira, no Paraná, e também em Foz do Iguaçu. Fiz vestibular em Economia, na Universidade Federal do Paraná, passei, e a partir de 1970, então, fui estudar em Curitiba, fazendo a Universidade Federal. Trabalhava durante o dia no Banco do Estado do Paraná, Departamento de Economia e Análise Estatística, e à noite fazia a faculdade. Posteriormente, eu decidi fazer pós-graduação em Administração Financeira na Fundação Getúlio Vargas. E aí precisava do emprego no Rio de Janeiro, então eu fiz o vestibular para entrar na escola naval, né? Entrava como guarda-marinha, né? Do quadro complementar da Marinha. Fiz um ano de escola naval
E aí fui nomeado um ano depois, já em 1976, fui nomeado segundo tenente, né, de operações do Corpo da Armada da Marinha do Brasil. E fui servir na esquadra. Completei o curso lá na Fundação Getúlio Vargas, continuei na esquadra e 9 anos depois, quase 10 anos, por uma necessidade da família, meus pais estavam atravessando um problema financeiro, eu saí da Marinha e fui ajudar lá em São Miguel do Iguaçu, que eles tinham algumas lojas e supermercados, fui ajudar e acabei também montando uma consultoria na área de... Essa consultoria era na área de projetos, né? Fazia projetos para o BNDES, Estudo de Viabilidade Econômica, Estudo Mercadológico para o BNDES. E assim comecei a atender algumas empresas lá do oeste do Paraná e acabei entrando também, meus pais tinham essas lojas, eu acabei participando, fui presidente da Associação Comercial, depois tinha uma coordenadoria de associações comerciais do oeste do Paraná, em Cascavel, acabei durante alguns anos sendo presidente da Cassiopar, acabei sendo depois vice-presidente da Federação das Associações Comerciais do Estado do Paraná. Então, trabalhei muito no Paraná. Fundei em diversas cidades do Paraná, fundei associações comerciais, fizemos um belo programa lá no oeste do Paraná, relacionado a essas atividades empresariais, motivando principalmente a agroindustrialização, porque o oeste do Paraná ele era um grande produtor, né, como até hoje mas carecia da parte agroindustrial, e aí nós trabalhamos muito para incentivar, junto com outros organismos estaduais, né, incentivar essa implantação de indústrias, principalmente através das cooperativas, né, e isso se demonstrou muito exitoso, né. E em 1992, né, nós tivemos a oportunidade de começar as discussões sobre o Mercosul, né? Começou no final de 92 as discussões sobre o Mercosul, megablocos, né? E foi feito um grande trabalho também na divulgação do comércio exterior, das oportunidades que o comércio exterior demonstrava. E lá por 1993, então, o senhor André Maggi me convidou para fazer parte do grupo dele, para trabalhar na emancipação política de Sapezal e nos projetos que ele tinha na carteira. Então, mudei para o Mato Grosso, fui trabalhar em Sapezal, emancipamos o município de Sapezal. Ele depois acabou sendo até o primeiro prefeito, o prefeito André Maggi foi o primeiro prefeito de Sapezal. E eu recebi do grupo, então, o projeto do Rio Madeira, o projeto para implantar os portos de Porto Velho, Itacoatiara, frota fluvial. E aí trabalhamos intensamente, porque era um projeto magnífico, e com a credibilidade do seu André e a disposição do Blairo Maggi, nós conseguimos, então, recursos do BNDES, conseguimos um sócio importante, que foi a Ciamapar, Companhia de Investimentos e Participações do Amazonas, e aí implantamos esse projeto magnífico, que até hoje acrescenta resultados econômicos importantes no Grupo André Maggi. Para ter noção, hoje os portos já fazem mais de 5 milhões de toneladas por ano, as frotas são superior a 200 embarcações, né? Então, essa epopeia, digamos assim, de desbravamento foi construída com muita determinação, pessoas que trabalharam de maneira obstinada, que nós conseguimos contratar para nos ajudar, comandantes de embarcações destemidos, né? E, obviamente, esse foi um dos grandes projetos do grupo. E eu continuei nessa área de logística e de infraestrutura, porque o Blairo Maggi, quando virou governador, pediu que eu acompanhasse e fosse então, o secretário de infraestrutura do Mato Grosso. E ali também nós fizemos algumas coisas que hoje a história demonstra como admiráveis, como, por exemplo, as PPP Caipira,
que eram rodovias estaduais, feitas com 50% dos recursos da iniciativa privada, através de uma associação de produtores, e 50% dos recursos do FETAB, Fundo Estadual de Transporte e Habitação. Aliás, esse FETAB, o dinheiro recebido era 70% para rodovias e 30% para habitações populares. Então, ao longo do tempo, construímos uma quantidade extraordinária de habitações populares, né, melhorando muito a vida dos cidadãos das grandes cidades do Mato Grosso, e também construímos mais de 4 mil quilômetros de rodovias ao longo da administração do Blairo Maggi. Isso foi notável, melhorou muito a circulação dos produtos, reduziu custos, né, fez com que as propriedades rurais tivessem uma valorização extraordinária, porque ele, obviamente, estava em cima de uma ponta de asfalto, né, e essa ponta de asfalto sempre se ligando a eixos estruturantes. Quando eu saí do governo do Mato Grosso, fui para o DENIT, indicado pelo Maggi, fiz a campanha do segundo mandato do presidente Lula, no segundo turno, ajudei, depois acabei entrando no DENIT, e durante 44 meses trabalhei no DENIT. Ninguém faz nada sozinho, mas o grupo de trabalho do DENIT, e com o PAC 1 e 2, nós implantamos no Brasil 1.656 obras. 1.653 de pontes, viadutos, túneis, duplicação de rodovias, implantação de rodovias, um programa de manutenção rodoviária e um programa de restauração rodoviária. Então foi um momento ímpar na história do Brasil, né? E que nós conseguimos tirar o Brasil do atoleiro para colocar nos eixos estruturantes e com asfalto de qualidade. Posteriormente, esse programa continuou no governo federal, já com menos dinheiro, né, na época da presidenta Dilma, do presidente Temer, né, e chega nos dias de hoje já com o famoso PAC 3, que também tem um projeto ousado de implantações rodoviárias, né. Mas eu, então, saí do governo federal e fui para a iniciativa privada, onde abri minha empresa de consultoria, né, que é a Pagou Port Navy, né, e na Bacia Amazônica já implantei 14 projetos portuários, dos quais 9 projetos de grãos, né, e 5 projetos de combustível. Então tem uma boa atividade nessa área de portos, navegação. Nós vamos fazer um pequeno intervalo, nós estamos já no meio do programa, e a gente volta para retomar esses problemas que enfrenta a melhoria da logística, sobretudo para a agropecuária no Brasil. É um minutinho e já estaremos de volta aqui. Olá, estamos de volta aqui no Brasil Verde, conversando com o Luiz Pagou, um grande especialista de logística, uma pessoa muito vinculada à história da agropecuária brasileira e à história do desenvolvimento logístico, sobretudo do centro-oeste da Amazônia. E o Pagou, na primeira parte, contou um pouco uma história maravilhosa, né, do que foi a sua carreira profissional, mas também de todos esses parceiros, né? O tempo do programa é curto, senão eu ia comentar mais com ele sobre essa relação com o Maggi, que talvez venha lá de São Miguel do Iguaçu já, não é? Quando ele contou aí a história dele. Mas você terminou, Pagou, falando sobre as dificuldades, não é, que é hoje no Brasil o licenciamento ambiental para infraestrutura viária, portuária, né? Contou até o caso aí da BR-158, né, que para asfaltar 90 quilômetros foram 12 anos de processo, e para chegar no mesmo ponto, né? Porque era o projeto inicial, não é isso? Exatamente. E essa questão, por exemplo, e quando você vai para... E não é só a questão da licença ambiental, né? Nós somos extremamente regulados, excessivamente regulados. Para você fazer um porto, você precisa de 18 licenças. Tem vezes que você... de um determinado autarquia, organismo, você precisa 2, 3 licenças daquele organismo, autarquia. Então,
isso complica muito, se demora mais para obter a licença do que para construir, né? Eu, lá atrás, quando nós implantamos a Hermas Navegação da Amazônia, do Grupo André Maggi em Itacoatiara, o José Serra, que era ministro da Fazenda na época, ele foi na inauguração junto com o Fernando Henrique Cardoso, e ele me perguntou se eu tive dificuldades em implantar aquele porto. Eu falei, não, a implantação foi 1 ano e meio, mas demorei 3 para tirar as licenças. Então, é só para fazer uma demonstração das dificuldades. E até hoje, você para implantar um terminal portuário ou até um porto propriamente dito, marítimo, você tem essas exigências intermináveis que você acaba cumprindo, né? Mas os órgãos licenciadores são muito lentos, né? E muitas vezes, além dessa lentidão, né, você tem, muitas vezes, há um cruzamento de necessidades entre o que o Ministério Público Federal e Estadual quer, o que o próprio organismo de controle quer, o que o IBAMA, e aí o IBAMA se divide em outras autarquias, né, que são lá o Instituto Chico Mendes, né, e aí você tem os quilombolas, que estão abrigados na Fundação Palmares, e mais o IFAM. Então é uma dificuldade muito grande e que eu vejo que as empresas podem cumprir, e devia se inverter um pouco a ordem das coisas. Você, concomitantemente com a execução da obra, você fazer as medidas mitigadoras, e isso devia estar previsto, pré-agendado, já sem permitir elucubrações, porque cada agente licenciador é uma cabeça diferente e exigências diferentes. Então, às vezes você faz o mesmo porto com pouca licença ou com muita licença, é um absurdo. Mas, com todos esses dispositivos, com todas essas dificuldades, né, a determinação dos agricultores brasileiros, né, dos empresários, né, fez com que nós tivéssemos expressiva participação na logística, né, não só na questão dos portos, na questão das companhias de navegação, nas companhias fluvial de navegação, que hoje existem várias companhias extremamente competentes, tanto transporte de sólidos como transporte de líquidos, e que consegue fazer, encurtar distâncias, e consegue também fazer com que se tenha um custo bem mais competitivo no transporte, que, aliás, o transporte fluvial praticamente é 1/4 do preço do transporte rodoviário, né? E nessa questão, o Brasil é muito carente, principalmente das ferrovias. Então, também se trabalha com esse objetivo de se implantar projetos ferroviários, né, que são projetos que têm um capex elevado, que tem que ter um volume de carga específico para você poder fazer aquela implantação, porque, por exemplo, hoje 1 quilômetro de ferrovia bem implantada custa 10 milhões de reais por quilômetro, né? Mas toda a parte do material rodante, que são os trens, que são os trilhos, que é toda a parte das locomotivas, né? Então, existe uma exigência muito grande por esse transporte ferroviário, só que temos poucos investidores nessa área, né? E tem muitas regiões do Brasil que precisariam ter já uma ponta de ferrovia para levar para os portos, e que ainda não tem. Projetos como, por exemplo, da Ferrogrão, que é a Sinop-Miritituba, um projeto importantíssimo, que está com uma dificuldade ainda de licenciamento, depois vai para a parte de licitação, né? Tem projetos leste-oeste que estão sendo implantados, como a FIOL, Ferrovia de Integração Leste-Oeste, né? Aliás, a FICO, desculpe, Ferrovia de Integração do Centro-Oeste, que saiu de Mara Rosa, mas só vai chegar em Água Boa em 2030, e ainda depois ela precisa chegar a Lucas do Rio Verde para integrar, digamos assim, o Médio-Norte, o norte do Mato Grosso, altamente produtivo, com os portos do Atlântico. Então, são desafios constantes, e que a minha recomendação para os agricultores, para os empresários, né, para os pecuaristas, é o verdadeiro, para os frigoríficos, né, se unir num compartilhar tarefas, né? Esse compartilhar tarefas pode ser feito através de associações, entidades, né, como a ProSoja, a AMPA, o próprio IPA, Instituto Pensar Agropecuário, a Brapa, Associação Brasileira dos Produtores de Algodão, para fazer com que se consiga uma legislação melhor, para que constantemente haja um incentivo para mais investimentos nessa parte de infraestrutura nacional. Hoje,
na parte de infraestrutura, nós temos que investir em rodovias e temos que investir também nos acessos portuários. Então, para os agricultores, para os empresários dessa área, também para as trades, o compartilhar tarefas hoje é a melhor solução, porque elas vão ter que se unir num processo de projetos, licenciamento, com um projeto de implantação que, obviamente, vai ter que disputar recursos do orçamento federal. E se existe problemas para buscar esse orçamento do governo federal, tem que ter obstinação, não tem outro jeito não, tem que ter obstinação. O dinheiro existe, está sendo aplicado em quê? Então aí tem que ter um grande trabalho feito por parlamentares e principalmente pela sociedade civil organizada. Agora, é gozado, não é, como a logística transforma o país, não é? Eu lembro, em 1980, de ir no Mato Grosso, trabalhava na Embrapa no começo, né? E você falava todo esse desenvolvimento começando aqui, mas para onde que eles vão sair? Porque todo lugar é ruim, né? Eles vão ter que subir, é ruim. Ir para Rondônia é ruim. Descer até Paranaguá é ruim. Ir para São Paulo é ruim. E, na realidade, hoje, ele virou, esse patinho feio virou um cisne, né? Porque, aos poucos, ele está e construiu muitas opções, não é? Muitas opções para Itaqui, no Maranhão, para, enfim, a 163, a saída por Porto Velho. A logística transformou mesmo, né? E traz oportunidades, né? As pessoas têm que entender também que quando você faz uma rodovia, não é só para o agronegócio, ela beneficia a mulher que está em trabalho de parto, ela permite as pessoas se localizar, de andar, de ter ajuda, de ter escola, quer dizer, é muita coisa que vem junto, né, num investimento desse, não é verdade? E geração de emprego e renda, né? Porque você veja a quantidade de caminhões que circulam para o Brasil, a quantidade de pessoas que trabalham, né? São milhões de pessoas que trabalham como motorista e mais milhares e milhões que trabalham no sistema, né? No sistema logístico como um todo, né? Nas transportadoras, como despachante, na parte de mecânica, né? Serviços, é uma coisa extraordinária. Então, esse movimento da infraestrutura rodoviária no Brasil é um grande gerador de emprego e renda, e de renda consistente, porque o motorista de caminhão ele ganha um salário razoável, ele não ganha um salário de fome, não. Ele consegue sustentar sua família e ainda construir sua casa, né? É claro que demora, tem que ser obstinado, mas existe essa possibilidade. O governo, de vez em quando, faz programas de financiamento para a compra desses caminhões pesados, isso aí é significativo também, porque enquanto não chegam as ferrovias que nós precisamos, nós vamos continuar trafegando nas rodovias. Só para dar um exemplo, em 2023, ainda não temos o número de 2024, mas em 2023, 320 milhões de toneladas só do agronegócio foram transportadas rigorosamente por 30 mil quilômetros de eixos estruturantes federais e mais 16 mil quilômetros de rodovias concessionadas. Então, por 46 mil quilômetros passaram 7 milhões 770 viagens de caminhão, entendeu? É uma quantidade extraordinária de carretas fazendo essas viagens, né? Então, isso aí, a projeção que nós temos disso aí para 2030 é que vamos estar fazendo 450 milhões de toneladas, né? E 450 milhões de toneladas serão 10 milhões de viagens de carreta. E não tem nenhuma rodovia nova, não tem nenhuma rodovia que vai ser duplicada, não tem nenhuma ferrovia nova até 2030. Então, esses gargalos rodoviários têm que ser vencidos, né? E esses gargalos portuários também têm que ser vencidos. Por isso que tem gente que já enxerga longe, que está implantando portos em outras regiões, né? Notadamente no Nordeste, naquela região do Espírito Santo e até no sul do país, fazendo com que a gente tenha alternativas consistentes para que se consiga escoar melhor essa produção. Então, eu vejo que tem muita gente obstinada trabalhando com infraestrutura e logística, e principalmente esse compartilhar tarefas, que é importante por parte dos produtores, juntamente com as trades. Eu acredito que daria oportunidade para acelerar alguns projetos que nós temos necessidade urgente. Agô, nós chegamos no final do nosso programa, até estouramos um pouquinho o tempo, mas a conversa foi muito elucidativa. Eu acho que quem nos assistiu hoje teve uma aula sobre a dimensão, né, e os desafios, mas também
esse lado positivo, essa mensagem de compartilhar tarefas, né? É necessário, essa é a condição do país. Eu queria agradecer muito a sua participação, espero que a gente tenha ocasião de voltar a conversar aqui no Brasil Verde, aí talvez tratando de alguns temas mais específicos, e passo a palavra a você para a sua consideração final. Desde já, muito obrigado. É importante que a gente depois, no outro programa, faça uma demonstração do que significa isso no bolso do brasileiro, né? O que significa isso na ponta do supermercado, o que significa o transporte da pecuária, seja para o mercado interno, para o mercado internacional, né? O que se pode economizar, o que não se consegue economizar, os problemas que nós enfrentamos nas áreas portuárias, especialmente relacionado aos armadores, né? Enfim, para o pessoal ter um pouco de entendimento também do que significa todo esse desenvolvimento do transporte e da logística no Brasil e o que significa no bolso do consumidor final. Isso. Olha, muito obrigado. Eu queria agradecer de novo ao Pagou. Vamos fazer sim esse programa e agradecer a audiência que nos acompanhou hoje e convidá-los a estarem de novo conosco aqui na semana que vem para mais um Brasil Verde. Até lá, pessoal!